Oi gente, Arquiana aqui de novo, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. E no vídeo de hoje eu trouxe uma diagramação impressa do meu ITFG que eu fiz totalmente no PowerPoint, pra provar pra vocês que se vocês entenderem o real conceito de diagramação, vocês não vão precisar quebrar a cabeça na hora de diagramar e vão poder usar o software que vocês dominam. Vem comigo! Então, como eu falei pra vocês, essa é a minha entrega de ITFG. Pra vocês entenderem, essa é o tamanho de uma folha A3 e isso daqui não é papel, é PVC. Pra vocês entenderem o conceito dessa entrega, era que uma criança mexesse no meu projeto e se sentisse inteirada dele. Então, vocês vão ver que é bem infantil mesmo. Então, aqui eu pedi que eles cortassem, furassem, né, pra mim fazer a dobra, e eu queria fazer com algumas argolas, mas no fim eu não encontrei e fiz assim com essa cordinha mesmo e foi assim que ficou, tá? Então, uma folha A3, o meu tema foi um centro de oncologia infantil, a diversão também cura era uma frase temática, tá? A ideia era ser um livro mesmo, tá? Então aqui nessa contracapa eu só deixei em branco não, com um fundo coloridinho que tinha, a numeração da página e aqui tá escrito diversão também cura, tá? Aqui não vai aparecer na câmera, mas o importante tá nessa página aqui, depois eu vou arrastando pra cá. Aí, ó, aqui é a minha primeira página, introdução à geral da proposta, tá? Aí eu tinha tópicos na minha ementa, né? E esses tópicos me trouxeram para fazer esses pontos aqui. Então, o tema, aqui eu falava sobre o tema, oncologia infantil, você percebe que não tem nada texto, tudo é texto, mas nada é somente textual, né? Então, existem estruturas que explicam como que funciona a oncologia infantil, até que idade que é denominada oncologia infantil. Aqui é o ramo da ciência médica, que estuda tumor e câncer, né? Aí aqui embaixo tem mais alguns dados, algumas informações sobre o tema. Aqui também alguns dados sobre o tema, qual a diferença do câncer de adulto para as crianças, que é uma dúvida muito recorrente dentro desse tema. Então aqui é o câncer infantil comparado com o câncer de adulto, quais são as diferenças. Aqui eu fiz uma linha do tempo dos estudos de câncer, o que aconteceu no decorrer dos anos aí em relação ao câncer infantil. E se você percebe, existe uma seta que direciona, então é uma coisa que conversa. Aí aqui são imagens relacionadas aos anos, né? Enfim, é um pouquinho de texto. Você percebe que existe texto, mas é um texto muito moderado. Ele tá conversando ali com formas, com imagens, com ideias que acaba deixando bem lúdico, que é a ideia da proposta. Aí agora aqui vamos para prancha 2, tá? Vou um pouquinho mais para cá. Aqui na prancha 2 é o estudo de conceituação, que daí eu falava aqui sobre o público-alvo. Você percebe que existe texto, com certeza, mas que também existe figuras, imagem, que deixa um pouquinho mais menos redundante. Aqui sobre o conceito lúdico, e no fundo, se vocês perceberem, eu adicionei cores, que eram as cores que eu ia aplicar lá no projeto, as cores também da proposta aqui, né? O público-alvo, as diretrizes, onde eu falo sobre as diretrizes do projeto, quais seriam as diretrizes que iriam nortear o meu projeto, o objetivo geral e o objetivo específico. Também se nota que no fundo há uma conversação entre eles, né? O objetivo geral e o específico parte do geral. Então, sempre tem essa conversação de imagens. Aqui em cima é a justificativa da temática escolhida, que foi, eu coloquei aqui os pontos do estado, onde tinham centros oncológicos, né? Aqui também eu falei dados estatísticos, quantos casos no Brasil, no sul do país, quantas mortes, quantos % de casos tem aumentado. Eu visitei um hospital em Santa Catarina e lá eles falavam que vinham mais de 25 casos, que já tinha naquele ano mais de 25 casos novos, né, que entraram.
Aqui eu mais alguns dados estatísticos, vocês percebem que é tudo texto também, mas que foi aplicado de uma forma bem lúdica, que não desse essa impressão de que fosse só texto, tá? Aqui é a prancha 3, onde eu falo da definição do lote, eu mostro a localização dele. Hoje eu vejo isso aqui muito forte, talvez seria um cinza, uma coisa bem mais suave, né? Aí eu mostro onde esse lote está localizado aqui no centro da cidade e eu abro, né? Vocês percebem que eu abro para um macro, onde eu mostro o entorno, onde já vem com mapa de usos, mostrando a usabilidade ali do entorno, onde já vem o FOFA aqui também. Para quem não sabe, o FOFA é onde a gente apresenta forças, oportunidades, fraquezas e ameaças do lote com o entorno também. Como eu quis trabalhar uma questão muito urbana aqui nessa quadra, acabei precisando aplicar esse FOFA também. Tem um textinho, mas é uma coisa muito sutil, né? Vamos lá para a prancha 4. Aqui na prancha 4, eu comento bastante sobre o plano diretor. Você percebe os tópicos, né, que são bem definidos. O plano diretor, a ocupação do solo, recuos, taxa de ocupação, índice de aproveitamento. Ficou tudo dentro de uma tabela, não ficou mais um texto muito, assim, não ficou aquele texto chato de ler. Ficou tudo bem tabelado, bem legal. Infraestrutura urbana, pontos positivos e pontos negativos. Então existe uma imagem, existe um textinho, mas tudo é lúdico. Esse era o conceito real do projeto. Estou mostrando isso aqui para vocês verem que a gente pode fazer sim um projeto que não seja só textual, né? Essa aqui seria a minha parte de monografia, digamos assim, que não é mais monografia, para mim foi só esse portfólio, né? E aqui o terreno, então você também vê que é técnico, mas também tem uma ideia muito intuitiva, né? Aonde eu tenho aqui a legendinha que mostra essa área verde, onde está posicionado o terreno. Aí aqui a gente tem os postes existentes, ó, tá demarcado. Aí árvores existentes também estão demarcadas. E aqui o sentido das vias, né? Que a gente tinha via de mão dupla aqui, mas aqui era via de sentido único já. Aqui era sentido único e aqui era mão dupla, tá? Então, peguem essa ideia aí pra vocês, olha que bacana que ficou. Aqui já tem um levantamento fotográfico e um pouco do microclima. No levantamento fotográfico é sempre importante ter uma planta de localização das imagens, né? Eu fiz 2 skylines das fachadas principais e aqui as visuais de dentro do lote, tá? Então, um pouco do microclima, que também tem texto, mas é bem suave, bem tranquilo, né? É uma coisa que uma criança entenderia, legal. Aqui é a prancha 6. Então, nesse aqui é o meu estudo de caso técnico mesmo, né? Não seria o in-loco, seria o técnico. Ele era um hospital de 4 pavimentos, se eu não me engano, 5. E ele tinha alguns pontos que nortearam muito o meu projeto. Então, nesse ponto, eu quero enfatizar para vocês que é muito importante a gente saber escolher um bom estudo de caso, porque aí você consegue captar, né? Não perde tempo fazendo aquilo ali sem função, digamos assim. Então, aqui eu tenho a parte de ficha técnica, localização e entorno da edificação. Aí aqui mostra um pouco mais sobre o lote, sobre o edifício. Eu fiz uma volumetria bem simples, peguei uma imagem aqui do Google Earth e coloquei lá no sketch, só fiz a volumetria, só para os professores entenderem a volumetria. E aqui eu mostrava cheios e vazios, que foi uma das coisas que eu usei no meu projeto. Se vocês perceberem, quem já viu, ele tem um jardim interno, alguma coisa bem relacionada com esse projeto aqui, mas aqui é bem mais cheio de vazios, né? No meu só tinha um mesmo central. Então aqui o térreo, o primeiro e o segundo pavimento, a parte de cheios e vazios, a questão volumétrica, como que funcionou, né? E aqui, ó, eu tinha que colocar 4 pavimentos em uma folha só. Então eu trouxe uma sanfoninha que eu chamei, que eu mostrava todos os pavimentos, a parte funcional, a análise funcional de todos os pavimentos, olha que legal. Eu fiz isso aqui com PVC, aqui eu imprimi normal e colei com cola normal, cola branca, não tinha nada de especial. Então a análise funcional ficou desse jeito, análise compositiva, aí aqui eu explico essa parte da passarela, que é um ponto bem legal do projeto, uma parte bem chave assim do projeto,
que eu também trouxe para o meu projeto, uma passarela, essa forma curva, enfim. Aqui, análise de materiais, que foram os pontos principais que eu levei para o meu projeto, que foi principalmente essa passarela aqui com vidro laminado colorido. Aqui tinha madeira, que eles utilizaram na parte interna, trazendo conforto. E aqui a parte externa tinha cores, aí, enfim, uma parte bem lúdica, que foi o que me chamou muita atenção. E aqui foi uma análise estrutural, que eu fiz uma malha estrutural, e aí também acontecia com essa intuitividade de você abrir as folhas aqui, né, e ó, até tá descolando já. E puxar pra cima e ter essa... como se fosse uma criança mesmo mexendo, tá? Essa é uma das minhas páginas favoritas. Aqui, então, opa, tá perdendo um pouquinho o foco. Aí, voltou. Aqui, então, é o estudo de caso em loco que eu fui. Ficha técnica, localização. Aqui, algumas imagens. Também não trouxe só imagens quadradinhas, eu quis trazer de forma diferente, tipo, pra ficar legal, ficar divertido. Aqui um esquema do fluxo, né, do hospital. Eu não tinha planta, então eu só fiz um esquema mesmo. Aqui a recepção, daí desmembrando aqui os pontos do hospital e algumas pontos explicativos também. Ficou super, atendeu super o que a banca queria. Não foi nada que ficou fora do escopo ali da ementa. Essa aqui é uma prancha bem mais técnica, então ela fica um pouco sem graça, digamos assim, mas eu tentei fazer de uma forma divertida, que foi o programa de necessidades e pré-dimensionamento, onde eu colocava o ambiente e a área estimada, né, para esse ambiente, e também adicionava o número de ambientes desse determinado espaço, por exemplo, recepção 1, aí no caso aqui leitos 20, tá? Então, e também eu separei por setores já. Cada cor era um setor: ambulatório, quimioterapia, infraestrutura, farmacologia, apoio, diagnóstico, laboratório de patologia, apoio à família. Já vamos para a prancha número 9, que daí aqui tem o último, que é o centro cirúrgico / UTI, e quadro de área total. Tipo, esse quadro aqui era um quadro que mostrava a área total de todos os setores, tá? Era a parte de setores. Aí aqui você já vê a setorização do lote, né, em planta. Eu fiz uma setorização de mais ou menos como eu imaginava que seria a minha disposição. E isso aqui era uma exigência da ementa. Como eu sempre falo para vocês, adicionem um item a mais. Eu fui lá e adicionei um estudo inicial da forma, tá? Que daí foi bem volumétrico, assim, só para mostrar para o professor mais ou menos como seria. Já ensinei a fazer coisas parecidas com isso daqui lá no canal. Vou deixar o link aqui embaixo, que é onde eu ensino a fazer o esquema de visualização. O formato é o mesmo, tá? Então aqui eu só trouxe para nessa perspectiva. Ficou bem legal, todo mundo gostou. E aqui embaixo eu mostro mais ou menos aonde que ficariam esses setores aqui na disposição da volumetria. Mudou tudo isso aqui, mas é só para vocês entenderem como que dá para adicionar coisas a mais de forma super simples, tá? Vamos lá para a prancha 10. Eu fiz aqui a parte de fluxograma e organograma. Como eu fiz essa diagramação no PowerPoint, isso aqui tinha essa opção lá, então eu fiz desse formato diferente. Foi o meu professor que me deu a ideia, e aí eu apliquei. Fiquei pé da vida com ele, porque dá trabalho, mas, tipo, no final eu gostei do resultado. Foi tudo... A minha intenção era ser tudo bem diferente mesmo. Então, assim, diagramação não necessariamente tem que ser feita no Photoshop. Então, se vocês entenderem o conceito da diagramação, a ferramenta que vocês usarem, ela é indiferente, tá? Então, vocês podem perceber que aqui, claro, algumas coisas eu usei Photoshop para fazer, por exemplo, esse esquema da página anterior. Esse esquema aqui eu utilizei o Photoshop para fazer. Algumas outras coisas eu também utilizei, mas a maioria mesmo foi o PowerPoint. Aí aqui era a minha última prancha, né, de conteúdo. Eu fiz aqui as referências bibliográficas. Você sempre percebe que existe um ícone, né, não é aquela coisa matemática, técnica. As portarias que eu utilizei para fazer meu projeto. E aqui os agradecimentos, também bem lúdico, né? E a numeração das páginas que vocês viram aí no decorrer. Aí na última folha, como era um livro, né? Aqui eu só coloquei a capa final mesmo, acho que é contracapa que fala. E daí a logo da minha universidade e do meu curso.
Então era isso, gente, que eu tinha pra mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like aqui embaixo, compartilha esse vídeo com mais pessoas, me ajudem a crescer o canal, porque eu tenho muita coisa pra me mostrar pra vocês, tá bom? Um beijo e até mais!